Olá, alunos do Brejo da Madre de Deus. Meu nome é Delvison Santos, eu sou o professor que vai acompanhar vocês na aula de matemática da turma DG 3 com o tema de porcentagem. Vamos lá? Porcentagem, o que é que você significa para você porcentagem? Em que situações ela geralmente é utilizada? Observa aí que você vê várias etiquetas com algumas situações que envolvem porcentagem. Porcentagem, a gente agora vai para a definição. Então, as frações centesimais, isso mesmo, aquelas que têm denominador igual a 100, podem ser escritas como uma taxa acrescentando no numerador o símbolo porcento. Então aí você vai ter um exemplo, 34 dividido para 100, que é 34 centésimos. Quando eu tenho o meu denominador igual a 100, aí eu posso pegar esse denominador e substituir por esse símbolo aqui, ó. Aí você vai ter o porcento. Nesse caso eu vou ler 34%. Aonde utilizamos a porcentagem? Diariamente vemos reportagens sobre economia que citam as porcentagens. Utilizamos também no cálculo de juros, descontos, os acréscimos, comparando quantidades, etc. Porcentagem, a gente vai ver algumas aplicações. Cálculo de juros em empréstimos. Então aí eu tomei como base uma fotografia de um extrato bancário. E aí você observa, ó, que está os juros, taxa de cheque especial, e tem uma taxinha aqui de 4,8%. Então estamos na nossa porcentagem aí sendo aplicada no cálculo de juros de empréstimos. E outra aplicação, desconto de produtos. Aí você está lá no seu shopping, certo? Passeando, fazendo uma economiazinha, gastando dinheiro. E aí você vai observar que nessa loja tem descontos lá de 50%, 30% e 20%. Então significa que os preços diminuíram. Reportagens com uso de porcentagem. Folha de São Paulo. Então aí você tem uma reportagem lá dizendo que em 20 anos sobe 39% a proporção de mortes neonatais. E uma tela do Jornal Nacional com estimativa de crescimento do PIB para 2020 e a inflação para 2020. Então você também vê a utilização de taxas percentuais. Mais uma aplicação, desconto de produtos. Nesse caso aqui, ó, você observou 20%, 30%, 40%, 50%. E esse outro exemplo aqui, ele citou bem aqui, ó, ganhe 30%. E na Black Friday, que é aquela promoção que vocês já costumam ver aí, com 70%. Então a gente agora vai fazer a escrita em porcentagem, escrevendo porcentagem. Como vimos, para escrever em porcentagem, basta escrever o numerador seguido do símbolo porcento. Então a gente vai escrever o numerador da fração seguido desse símbolo aqui. Um exemplo da letra A, você tem um décimo. Então eu tenho um decimal, convertê-lo em fração. Para converter em fração, ó, lembra que aqui tem uma casa decimal. Se tem uma casa decimal, eu vou ter, no caso, escrever 10 embaixo. Então, o 1 permanece em cima, é uma casa decimal, escrevo 10. Como para ser porcentagem precisa ter 100, então aí eu vou multiplicar tanto embaixo quanto em cima por 10. Já porque para eu poder sair de 10 e chegar a 100, eu preciso multiplicar por 10. Então aí vocês vão fazer 1 vezes 10, que dá 10. Certo? Vou botar aqui vezes 10. E embaixo também, 10 vezes 10, vocês vão ter 100. E aí eu vou ter agora a fração que me informa que eu tenho 10 para cada 100, 10%. A letra B, você tem 25 centésimos,
convertendo já para fração, ó, duas casas decimais, então significa que vai ter 2 zeros. Então aí vocês já vão escrever 25 sobre 100, como já está sobre 100, 25%. Na letra C, você vai ter 1,5, que agora eu preciso observar que aqui eu precisaria de duas casas decimais, então é por isso que eu escrevi 1,50. E aí duas casas decimais, vira 100 embaixo, escrevo o número sem a vírgula, vira 150, dividido para 100, significa 150%. Continuando, então a gente viu que também pode escrever um decimal como porcentagem. Nesse exemplo, quanto é 10% de 45? É o mesmo que dizer que quanto é 1/10 de 45. Porque a gente viu que 10% é igual a 1/10. Ok? Calculando porcentagem. Nesse caso, como que eu faço para calcular 10% de 45? Para você calcular a porcentagem, basta você multiplicar, certo? Deixa eu colocar um marcador aqui. Nesse caso, ó, você basta multiplicar o valor pela fração percentual correspondente. Marquem bem isso aí. Ó. Quem é o valor? 45. Então, eu vou botar 45 vezes, multiplicação é vezes, né? Continha de vezes, a taxa percentual, que é 10%. Só que 10% eu escrevo 10 sobre 100. 45 vezes 10 sobre 100. Então tá aí a continha. Agora vocês vão fazer o seguinte: 45 vezes 10 e depois dividir para 100. Então, a gente vai fazer assim, ó. 45 está sem ninguém embaixo, vamos transformar em fração, vai ficar com 1 embaixo. Então eu vou fazer 45 vezes 10, que dá 450, e 1 vezes 100, que dá o próprio 100. Observa que 450 e 100 terminam em zero, então quer dizer que eu posso pegar esse zero e cortar com esse aqui. E aí eu fico com 45 décimos. Então quer dizer que eu vou pegar o 45 e dividir por 10. Então, se é uma divisão por 10, a minha vírgula, que ficaria aqui, ó, vai andar uma casa para a esquerda e não vai terminar aqui. Então acabou a continha encontrando 4,5. Se você quiser fazer a multiplicação também por decimal, então aí você vai ter 45 vezes 1/10 e você vai ter também o mesmo resultado. Significa que 1/10 é a mesma coisa que 10%. Aí você vê a melhor forma de calcular. Ok? Vamos praticar um pouquinho resolvendo o problema 1. Vou colocar aqui o marca-texto para a gente poder marcar os valores que interessam para nós, certo? Eu tenho R$500 e vou ter, no caso, no banco, e vou ganhar 15% em uma transação. Significa que meu dinheiro vai aumentar. Com quanto ficarei no final dessa transação? Então, se eu sei que vai aumentar, já está dizendo aí, né? Vou ter um acréscimo. Vamos fazer uma observaçãozinha. A gente vai resolver isso aqui utilizando o raciocínio lógico, que é uma forma da gente calcular sem precisar fazer continhas, certo? Primeiro, quando eu leio 15%, 15% significa que num grupo de 100 eu vou ter que reservar 15. Como ele já está dizendo, 15%. Então, 15% significa que num grupo de 100 eu tenho
15. Então aí eu vou deixar os meus 15 aqui. Como eu tenho R$ 500, então eu vou ter 5 grupos de 100. Certo? Então, se em um grupo de 100 eu tenho 15, em 5 grupos de 100 eu vou ter 15, mais 15, mais 15, mais 15, mais 15. Então eu posso fazer 15 vezes 5. Que eu vou ter R$ 75. Que esse vai ser o quê? O ganho. Mas eu comecei com 500, né? Então, comecei com 500, mais o que eu ganhei. Vou concluir que eu termino a transação com R$ 575. Essa é uma forma de vocês calcularem. Lembrando que vocês terão que fazer uma reserva de quantidade por 100. Vamos para a segunda forma de resolver, através de cálculo agora. Nessa parte que vocês vão resolver através de cálculo, vocês vão ter que fazer, primeiro é calcular o ganho, tá? Lembrando, 15% de 500. Como foi falado lá, pega o valor, 500, e multiplica pela taxa percentual. Então aí a gente vai ter 500 vezes 15. E depois eu vou dividir tudo isso por 100. Vou fazer uma continha rápida, só para eu colocar aqui. Aí vocês vão colocar aqui, ó, o 1. Lembra, quando você faz 500 vezes 15 e depois divide por 100, você já pode eliminar esse zero aqui com esse e esse zero aqui com esse. Então aí você vai ficar com a conta 5 vezes 15 dividido por 1 vezes 1. Moral da história, fica só 5 vezes 15, que também resulta naquele mesmo valor que a gente tinha anteriormente, que era de R$ 75. Então, como eu tinha 500 anteriormente e lucrei 75, vou ficar com 575 no final da transação. Exercício 2. Black Friday, certo? Vamos lá. Vocês têm uma Black Friday aí que custava o preço de um produto que você queria de R$ 2.000. E agora deram 70% de desconto. Qual é o preço dele nessa promoção? Então analisa direitinho os dados que você tem. Você tem R$ 2.000 e tem 70% de desconto. Vai ser um descontão, hein? Black Friday aí está provando que você vai economizar bastante. Então vamos lá. Vamos resolver o problema? Vamos lá. Primeiro, o raciocínio lógico, a gente vai tentar fazer, né? E vocês vão ver, observar aí, que em cada grupo de 100 você vai ter que tirar R$ 70. Então, se ele está dizendo que você precisa retirar, você tem R$ 100 e precisa retirar 70, já que foi um desconto. Só vai sobrar 30, certo? Então só vai sobrar R$ 30. Só que em R$ 2.000 você tem 20 grupos de 100. Então você 20 partes de 100. Então aí, ou seja, sobra R$ 30, sobrou R$ 30, que eu vou multiplicar por 20 notas de 100, que agora são cada grupo lá, dando então R$ 600. Então esse daqui é o preço já que você vai pagar pelo produto com 70% de desconto. Se você calcular a diferença do que você tinha antes e o que você vai pagar, você vai ter o desconto, que nesse caso aí foi enorme, né? Eu chamei de descontão. Então você vai tirar
R$ 1.400 de desconto nesse produto. Ok? Bem interessante, né? Fica esperto. Reservando agora aquela parte onde a gente vai resolver por cálculo, tá? É o mesmo problema. Aí você vai fazer uma segunda forma de resolução. Primeira, a gente fez por raciocínio lógico e a segunda agora vai ser por cálculo. Por cálculo, você vai precisar fazer esse cálculo aqui, ó, 2.000 menos 70% de 2.000. Só que aqui 70% de 2.000 eu tenho que calcular por porcentagem primeiro, que uma porcentagem está aqui. Então a porcentagem está aqui, é isso que eu preciso calcular primeiro, né? Então eu vou calcular os 70% de 2.000. 70% de 2.000, nesse caso aí, vão ser o desconto, tá? Então aí eu vou fazer, ó, o valor 2.000 vezes a taxa percentual de 70%. Então 70% significa 70 sobre 100. E aí vocês vão ter aquela mesma cálculozinho que a gente já tinha feito anteriormente. Esse zero daqui eu posso eliminar com esse. Esse zero daqui eu posso eliminar com esse, ó. Então aí você vai ficar com 200 vezes 7. Ou para quem quiser já calcular direto, 2.000 vezes 7 décimos, que também dá 1.400, que foi o que a gente tinha visto anteriormente, que é o chamado desconto. Então aí eu tenho o descontinho de R$ 1.400. Só que aí eu tenho desconto de 1.400 no preço de 2.000. Aí eu vou ter o seguinte: comecei com 2.000, tirei os 1.400, que são 70% de 2.000, vou resultar em R$ 600, que também é a mesma resposta anteriormente. Ok? Partindo agora para um problema 3. Vamos praticar. Eu tenho 50 figurinhas, dessas 15 são repetidas. Qual a porcentagem de figurinhas não repetidas? Então vamos pensar, se eu tenho 50, somente 15 são repetidas, então eu tenho quantas figurinhas não repetidas? 35, né? Memorize isso aí pra gente. Então vamos lá. Então nesse caso, eu vou ter 35 não repetidas, ok? E eu vou precisar montar a fração. Nesse caso aqui eu vou ter, ó, montando a fração das figurinhas não repetidas, eu vou ter 35 não repetidas, né? Sobre 50 do total de figurinhas. Que eu vou ter 35 para 50. Opa! Mas aqui não é porcentagem. Aí eu vou fazer essa fração agora virar porcentagem. Vamos lá? Então aí vocês vão ter o seguinte, ó. Continuando, a porcentagem só acontece quando o denominador é igual a 100. Então vamos transformar 50 em 100, multiplicando por 2. Então para isso eu vou ter 50 vezes 2, que deu 100. Então o de cima também vai ter que ser multiplicado por 2. Então 35 vezes 2 vai dar 70. Acabou agora em porcentagem 70%. Então isso significa que 35 são 70% de 50. Isso que aquelas 15 que eram repetidas era a diferença entre a porcentagem entre 100 e 70. Como eu teria 100 menos 70, resultaram 30%. Então 15 são 30% de 50, que era o total das figurinhas do, que no caso repetidas ou não. Agora a gente tem mais um problema geométrico, né? Vamos lá. Você tem uma figura e ele quer a porcentagem de parte colorida dessa figura aí. Qual é a porcentagem colorida da figura? Vamos lá, observa direitinho. Você tem quantos quadradinhos ao todo aqui? Nesse retângulo intenso inteiro aqui, né? Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Com mais 5 embaixo, então do total de 10. Só que desses 10, somente 4 estão pintados. Vamos analisar isso aí, tá?
Então primeiro eu vou construir essa fração. A fração da área colorida é de 4 para 10, ou seja, 4 pintados do total de 10. Não é isso? Então agora eu vou pegar essa fração e transformar em porcentagem. Eu acho que vocês já estão sabendo quanto é. Mas vamos lá. Resolvendo o problema 4. Então aí você vai fazer o 4, no caso, nesse caso aqui, é a parte pintada, tá? Então aí, para eu poder pegar o 10 e chegar até 100, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 10, né? Então aí eu multiplico por 10. Tanto embaixo quanto em cima. E aí, resulta na minha porcentagem agora, que dá quantos por cento? 40%. Então, ou seja, 40% da figura está pintada. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí. Algumas frações importantes, essas são bastante utilizadas. Exemplo na letra A, quando você tem a fração de 1 para 2, ou a fração de 1 meio, ou metade. Vou transformar essa fração aqui para porcentagem, tá? Então aí você vai fazer o 1 e o 2, todos eles vezes 50. Para que o 2 chegue a 100. Então, fazendo 2 vezes 50, eu tenho 100. E 1 vezes 50 também tenho a parte de cima do meu numerador. Logo, como chegou em porcentagem, ó, eu tenho 50%. Então significa que toda vez que eu tenho metade, eu tenho 50%. Tranquilo? Então anotem isso aí no caderno de vocês. Anotem isso aí, porque é muito importante essa situação. Quando isso é a metade, vai estar sempre 50%. Certo? E 50% também será sempre a metade. Então marca isso aí, ó. A gente tem também o seguinte. A metade da metade, né? Imagina. Se tu tem a metade da metade, quantos por cento tu tem? Tu tem um meio e agora tu vai ter 1/4. Então para eu poder chegar ao 4 até chegar em 100, você vai fazer como? Vou botar aqui a canetinha. Então aí você teria 1/4 vezes 25. Então aí você vai ter vezes 25, multiplica por 25 também em cima, né? Então aí você vai ter quem? 1 vezes 25, você vai ter o 25. E 4 vezes 25, você vai ter 100. E aí, ó, a porcentagem lá apareceu 25%. Então toda vez quando você tem uma porcentagem, nesse caso aqui de 1 para 4, você vai lembrar que você vai ter 25%, tá? Então memorize essas duas aqui que são bastante utilizadas em problemas de matemática. Tranquilo? Então, pronto pessoal, porcentagem é isso aí. Agora faça os exercícios e as atividades, estude bastante e na dúvida consulte seu professor. Fique em casa. Espero ter ajudado. Boa aula!